Eu estou recebendo hoje aqui no nosso Visor Manhã o André Frolich, ele que é consultor da área econômica, né, administrador, faz um trabalho bacana nessa área e é o nosso novo colunista de economia. Né, André? Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. O André vai escrever sobre economia no nosso visornoticias.com.br, trazendo informações aí das mais variadas e ajudar a gente a entender um pouco, André, como que é esse novo momento do país, esse novo momento de Santa Catarina. Bom dia, seja bem-vindo. Muito obrigado, bom dia, é um prazer estar aqui novamente e também poder assinar a coluna aí do Visor para justamente contribuir com esse processo de levar essa informação financeira e especialmente a informação do dia a dia para as pessoas se organizarem, se protegerem, se prepararem, né, para os desafios aí que as finanças elas envolvem basicamente tudo da nossa vida. Né? Uma das grandes questões, né, e que as pessoas muitas vezes, eu acho que a maioria do brasileiro tem essa dificuldade, né, de se planejar para as coisas, né? Isso cada dia mais é importante. E agora no começo do ano mais ainda, né? Sim. Porque você vai chegar aí uma série de demandas, uma série de gastos que se você não se programou, se você não lembra deles, fica mais complicado. Renovação de matrícula, material escolar, IPTU, IPVA, né? Todo mundo tem que estar nessa linha. E aí começa o planejamento financeiro, né, Sim, André? sim, sempre. Esse momento do ano é sempre o assunto que vem à tona, porque a gente chega no final do ano, tem festas, tem todas as comemorações, as pessoas entram nesse clima de encerramento, porém o ano continua, a vida continua, então começa o ano já com uma série de obrigações que precisam ser resolvidas. E a gente precisa se preparar para elas. E o povo quer tirar férias ainda, né? Exato. E aí gasta mais. Chega, né? a fatura de dezembro, em janeiro, então assim, todo mundo toma aquele susto, mas só que é uma coisa já que é previsível de certa maneira, porque todo ano acontece a mesma coisa. E a gente precisa utilizar essa consciência desse momento, dessa situação, para se preparar para o ano e evitar problemas maiores, porque imprevistos volta e meia acontecem e a gente precisa se organizar para isso. O André, mas assim, ó, quando a gente olha para Santa Catarina, a gente vê a questão do pleno emprego por aqui. Uhum. Né? Muitas das nossas cidades vivem essa realidade do pleno emprego. Principalmente aqui no litoral norte, dificilmente você vai encontrar pessoas que podem até não encontrar o emprego que querem, mas que se quiserem trabalhar, elas vão trabalhar. Uhum. Né? Muda alguma coisa nessa questão de planejamento, nessa questão de organização, quando você vive uma região como a nossa? Assim, as oportunidades estando disponíveis, elas facilitam muito a construção e uma manutenção de uma vida financeira equilibrada. Porque a partir do momento que eu tenho condições de ter uma receita, uma renda minimamente previsível, eu consigo me organizar e me preparar para as coisas. Isso facilita muito. É diferente de uma outra região que talvez não tenha essa situação. E aí a gente vem com a consciência de que muito desse processo depende da iniciativa de cada um de fazer, ok, eu tenho isso hoje de possibilidade, como que eu posso transformar essa realidade na melhor possível para alcançar o que eu quero? Porque às vezes aquela realidade que eu estou vivendo não é a ideal, mas eu posso mantê-la temporariamente até eu me preparar e estar pronto para assumir um avanço, né? Seja estudando, melhorando a minha qualificação técnica, seja melhorando até o local, os objetivos que eu quero da minha vida pessoal. Então, eu tenho que, apesar de às vezes não estar no emprego que eu desejo, usar isso como um trampolim para chegar onde eu quero. Então, só que isso eu consigo através do planejamento financeiro. Porque às vezes eu não faço isso e aí eu começo a carregar esse peso dessa vida que eu não quero por muito tempo, e aí essa frustração, esse peso começa a desgastar, e aí eu começo a fugir do planejamento, e aí é onde eu posso cair no problema das dívidas, dos problemas financeiros de uma maneira geral. Agora, o cara que chegou no final do ano passado frustrado e está pensando em vamos começar o ano com um emprego novo, é um bom momento para o cara tentar colocar o pé na estrada e começar o ano com um emprego novo? As empresas estão pensando nisso agora? Assim,
isso tudo depende da estratégia de cada empresa e do cenário. A gente vê um cenário ainda bastante incerto, né? Alguns ramos estão contratando, a gente pode ver até por causa desse movimento que vem do verão, da temporada, e aí pode ser alguns empregos temporários. Mas é importante que a pessoa se programe para isso, porque é difícil você colocar a garantia de um sucesso no terceiro, na empresa, na contratação. Tipo, eu vou sair do emprego, mas eu tenho certeza que eu vou ser contratado. Pode ser que não seja assim. Então, o importante é que eu me organize e se eu tenho esse desejo de mudar, de buscar um outro emprego, que eu me prepare financeiramente, né, e até me esteja preparado emocionalmente para lidar com esse processo, porque ele pode ser diferente do que eu planejo. Mas o planejamento ele pode me ajudar a segurar essa onda. Porque quando a gente está nessa questão do plano emprego, né, significa que tem vagas sobrando, né? Sim. E aí se cria esse tipo de trabalhador, né? Sim. Que ele fica 15 dias no emprego, não gostei, daí 20 dias ele vai para o outro. Uhum. Né? O empreendedor fica louco com isso. Sim. Né? Mas tem momentos em que isso pode acabar, né? Essa situação pode acabar, o cara pode ficar marcado no comércio, em cidades menores, como a gente está aqui, Itapema, Porto Belo, Bombinhas. Né? Mas fica mais complicado, né? E cria uma falsa sensação de segurança, né? Então assim, eu posso sair a qualquer momento que eu vou arranjar emprego independente. Não tô, tudo bem, não estou muito preocupado com o que eu vou fazer, o importante é ter dinheiro. Mas o fato de eu achar que a qualquer momento que eu saio eu posso arranjar um emprego, isso cria uma falsa sensação de segurança. E quando essa virada de chave acontece, que você falou, do mercado daqui a pouco não está tão receptivo assim, eu vou encontrar dificuldade. E eu não me preparei para essa dificuldade e aí eu começo a atravessar problemas, porque eu estava com uma segurança que não era verdadeira. Né? Essa aqui é a verdade. Agora, nessa questão também, a gente vive momentos, né, diferentes do ponto de vista aí, se você olhar a nossa região aqui, você olhar o restante do Brasil, né? Isso também dá para quem está buscando aí uma oportunidade no começo do ano, uma certa garantia de que pode ter alguma coisa a mais aqui, ou é só pela temporada de verão? É que Santa Catarina, historicamente, ele se destaca, o estado, de uma maneira geral, e a nossa região também, se destaca pela evolução contínua do crescimento. Né? A gente tem aqui uma região, eu posso até dizer que é um ponto fora da curva se a gente for analisar o país como um todo. Né? A gente, embora tenha atravessado momentos de crise, de situações junto com o país, e assim, mas a gente sempre mantém um processo de evolução e de crescimento onde as pessoas encontram alternativas. Se não trabalho, mas pelo menos um negócio. Muita gente sai da função de empregado e vira empreendedor na nossa região com certo êxito, né? Então, muitas pessoas são atraídas por essa característica, por esse histórico. E sim, isso tem uma vantagem para a nossa região que talvez não apresente isso em outros lugares. O André, uma outra coisa que as pessoas reclamam muito é do aumento do custo de vida, aluguéis, alimentação, muito pesada. Né? Mas para uma pessoa, por exemplo, um jovem que está entrando no mercado de trabalho agora, como que ele, a partir de quanto do salário dele ele reserva para começar a pensar num planejamento financeiro, econômico? Dá essa dica para o povo, eu tenho que estar X% para alimentação, X% para moradia. Quanto que eu tenho que comprometer para eu bancar essas despesas e eu conseguir ter uma reservinha no fim do mês? Assim, o que é interessante, né? Se a pessoa, o teu exemplo no caso, né? Se eu for um jovem que às vezes ainda está morando com os pais, está começando a vida financeira, a gente sempre sugere que ele organize as suas finanças para que ele guarde o máximo dinheiro possível que ele conseguir. Até porque a relação da renda, enfim, e a situação que ele está vivendo permite isso. Por quê? Porque a questão de definir percentuais, às vezes ela pode ser muito engessada e pode funcionar como uma faca de dois gumes. Por exemplo, muita gente fala que eu tenho que guardar 10% da minha renda para o futuro. Para algumas pessoas, 10% pode ser muito. Aí ela pode acabar se frustrando e não seguindo com esse projeto. Mas se ela conseguir guardar 5%, já está ótimo, é melhor que nada. Né? Para outras, 10% pode ser pouco.
insignificante e ela achar aquela tarefa muito fácil e achar que não, daqui lá na frente eu resolvo isso aí, achando, né, tendo a ideia de que isso vai continuar. Então o que a gente faz? A gente sempre sugere que a pessoa coloque o futuro na conta dela hoje já, considere o futuro dela, aposentadoria, projetos futuros como um gasto já, faça ele caber no orçamento hoje, independente do percentual que ele represente, para que ela possa realmente, de fato, realizar esse futuro quando ele chegar. Tem que guardar, isso tem que é guardar, importante. exatamente. Agora, a gente vê, né, nas redes sociais novas aí, o pessoal guardando o dinheiro dentro do galão de água, né, para daqui 5 anos e cortar o galão e ver quanto é que tem, né? Não compensa fazer isso não, né? Não. Assim, como o caráter pedagógico de você desenvolver o hábito de guardar por um certo tempo, até pode ser. Mas a gente não pode usar isso como um exemplo sério de investimento, porque a gente tem um grande problema aí, um grande inimigo, vamos dizer assim, que é a inflação. E que se a gente faz isso por muito tempo, aquele dinheiro que está no galão, ele não vale, ele vai perdendo valor ao longo do tempo. Então, um investimento inteligente, um investimento eficiente que te traz resultado de fato, não só a segurança, né? Porque muitas pessoas investem, guardam dinheiro necessariamente por causa da segurança. Mas é importante, além de guardar o dinheiro, investir esse dinheiro, que é o quê? Ter retornos financeiros, até como mérito pela pessoa ter guardado, ter se disciplinado para guardar, mas que eles corrijam essa depreciação do dinheiro ao longo do tempo com a inflação e que ela possa realmente fazer uso desse dinheiro da maneira correta no futuro. Que é a mesma coisa, se eu guardo uma nota de 100 hoje, daqui 10 anos ele não vale mais R$100. Né? Então, a gente precisa fazer com que ele seja corrigido ao longo do tempo. A gente vive hoje também uma era que a gente tem muitos bancos digitais oferecendo muitas oportunidades de guardar dinheiro. Tem uma regra para você não cair em armadilha nessa questão? Né? Tipo, a gente teve agora o caso das Americanas, né? Teve uma parte dos investidores do Nubank que tinham ações, me parece, da Americanas, ou estavam num fundo que participava da Americanas, e esse povo teve prejuízo. Tem como não ter problema com isso, ou ter menos problema com isso? Porque se você for olhar uma situação como essa, o galão passa a ser uma opção. Sim, né? Até o colchão, né? Colocar embaixo dentro do colchão funciona. O que é importante a gente ter sempre em mente? Que todo investimento ele é passivo de risco. Tá? Então, assim, se alguém oferece para você um investimento livre, 100% de risco, essa pessoa está te enganando. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Eles falam, garanta 100% do CDI. Aquela velha história da La Garantia Soy Yo, né? Então, assim, o que a gente tem que entender? A gente tem que conhecer aquilo que a gente está botando no nosso dinheiro. Então, a primeira regra do investimento é saber onde você está colocando o seu dinheiro. Conhecer, buscar informação, seja do mercado, seja do produto que você está investindo, quem são os acionistas, quem são os gestores, né? Aonde esse dinheiro, esse investimento está alocando os recursos, qual a expectativa de retorno. Isso tudo exige dedicação. E o que a gente vê geralmente? Muitas pessoas esperando a galinha dos ovos de ouro, né? Então, o investimento da moda é criptomoedas, tal coisa, vou botar. Meio imediatista, né? Imediatista e da moda, né? Então, assim, o pessoal vai indo pelo que os outros vão falando, e aí quando você vai na dica, ou só na sugestão, que nem sempre é uma sugestão sincera, às vezes ela pode ser uma sugestão direcionada, porque aquela pessoa que está dando tem interesses, você pode acabar entrando, né, numa furada porque não analisou direito. O caso das criptomoedas é bastante complicado porque eu estou investindo em criptomoedas, na verdade estou investindo numa pirâmide e nem sabia. Exato. Né? Já teve vários casos assim de gente que perdeu muita grana, né? Porque investiu num cara que era local, que dizia que estava investindo nas criptomoedas e na verdade estava montando um esquema de pirâmide financeira, né? Que além de tudo é crime, né? Exato. E a gente precisa olhar além do que os olhos enxergam, vamos dizer assim, né? Porque aparece o cara com um carrão, com um aspecto de bem-sucedido para vender uma ideia que não necessariamente se sustenta. Então a gente tem que buscar. E na dúvida sempre. Na dúvida não faça. Pensa, respira, deixa passar um pouco tempo,
dinheiro não é um assunto que precisa ser tratado com urgência. A urgência sempre dificulta a nossa capacidade de raciocinar e de tomar decisões acertadas. Então, vai com calma, pede ajuda para algum conhecido, conversa com pessoas que você conhece, que saibam que tem referência, busque informações nos meios legais e, se não tiver certeza, não faça. Muito legal, hein? Essa dica, ó, quase uma dica de milhões, hein? Olha só, para a gente fechar, porque o André vai escrever para a gente aqui e vai com certeza estar aqui outras vezes falando de assuntos que ele mesmo vai pautar para mim. Né? Ó, vamos falar sobre tal coisa hoje. Aí ele vem fazer uma visitinha aqui dentro da agenda dele e a gente vai falar sobre esses assuntos. Para a gente fechar, eu queria te perguntar sobre imóveis. Uhum. Como é que tu vê hoje esse mercado aquecidíssimo que a gente tem aqui, principalmente no trecho, vamos dizer, de Pissarras até Bombinhas, né? Esse Sim. trecho é a meca dos imóveis de Santa Catarina, né? Talvez do Brasil. Né? Tu recomenda investimento? Como é que é isso? Assim, eu evito recomendar investimento até porque a gente tem uma responsabilidade muito grande com quem está assumindo. A gente não sabe qual é a realidade da pessoa. Eu posso recomendar pontos de observação que a pessoa pode ter na hora de investir, pontos de atenção. Né? Então, assim, todo investimento ele tem o momento de entrada e o momento de saída. Né? Aquela velha história de você tentar achar comprar na alta, comprar na baixa ou vender na baixa. Muitas pessoas, para evitar que sejam levadas pelo impulso e pelo efeito manada, todo mundo está fazendo, eu tenho que fazer também. Olhe se é a sua realidade. Né? Qualquer investimento. Se você tem dúvidas, se você não tem conhecimento, isso pode ser um problema. Evite acreditar que fazer qualquer coisa, o investimento ele só serve para te dar retorno. Jamais você tem que colocar dinheiro além do que você tem, do seu patrimônio, sem uma segurança para fazer isso. A questão do imóvel, por exemplo, que você trouxe, muita gente acredita que investir em imóveis pagando financiamento, isso vai trazer resultado. Matematicamente isso não funciona. Né? Então você paga muito mais juro no empréstimo, por exemplo, do que você ganha de retorno. Então a gente tem que tomar cuidado com essas situações, olhar exatamente se você precisa. É uma oportunidade sim que a gente tem, mas ela precisa ser bem feita, ser bem trabalhada para evitar um problema. E aqui a gente tem aquele diferencial ainda, né, que é o financiamento próprio da construtora, são menos parcelas, né, e tem gente comprando 3, 4, 5 por vez aí, conforme a renda que tem. Né? A grande preocupação hoje das nossas cidades é assim, quanto tempo dura esse ciclo, né, e quanto tempo dura essa valorização? Né? Vai continuar valorizando? Tem muita gente dizendo que sim, vai continuar valorizando, vai continuar crescendo. Né? Só que vai ter um momento que vai terminar a terra. Sim, né? Sim. Então, hoje é uma grande oportunidade. Né? A questão é justamente essa. E se a pessoa está disposta a chegar nesse investimento, conseguir entrar nesse investimento. Porque às vezes pode ser uma oportunidade, mas não necessariamente para ela. Né? Às vezes ela está pensando em um outro objetivo e que aquele investimento não casa. Né? É a mesma coisa que a gente trouxe aqui, falou das criptomoedas, tem muita gente que fala que vai valorizar no futuro. E esse futuro vai chegar? Não vai chegar? A gente nunca sabe. Então, todo investimento ele tem um certo risco, mesmo que seja o risco de valorização. Eu posso comprar e demorar muito tempo para ele valorizar e o tempo é da pessoa, não necessariamente do mercado. Às vezes para o mercado ele está indo normal, mas o meu tempo que eu coloquei é menor do que eu poderia esperar. E aí eu tenho um prejuízo, eu tenho um problema. Então é muito importante a gente saber lidar bem com essas características de cada investimento para não ter problema. Legal. André, obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente um pouquinho sobre economia. Não é um assunto usual aqui no nosso Visor Manhã, a gente tenta colocar os problemas da cidade, né, as informações policiais, mas eu acredito que a gente, se aproximando disso, a gente presta serviço para as pessoas, claro. A gente ajuda as pessoas também a se entenderem e tocarem a vida delas de forma muito melhor. Obrigado mais uma vez por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer, estou sempre à disposição aí para próximas oportunidades.